Muito bom dia, pessoal. Vamos iniciar o nosso panorama desta manhã falando aí do dólar que ontem estava em alta, veio para baixa. O mercado aí tá bem volátil, né, nos últimos dias. Hoje a gente vê aí um dólar DXY contra as principais moedas do mundo subindo 0,15% no momento. E a gente tem um dólar mais misto contra países emergentes, subindo aí como de costume, principalmente contra a Turquia, né? No momento subindo 1,20, mas lá realmente a coisa tá tão complicada quanto aqui na Argentina, se for ver, né? Para as bolsas, a gente tem Europa em queda hoje, a gente tem Ásia também um pouco mais negativa, mas o fato é que na Europa a gente teve ali Eurostoxx caindo 0,30%, que dá o tom médio aí de como que a Europa está se comportando no dia de hoje. Lembrando que ontem ela estava no positivo no começo do dia e basicamente virou para o negativo, né? Todas as bolsas aí acabaram fechando em baixa no dia de ontem. Para Ásia e Pacífico, a gente tem Xangai caindo 1,15%. Lembrando que lá na China começa um rumor de que haverá uma liberação de crédito, enfim, para tentar instigar a construção civil, o que puxaria aí os demais índices econômicos lá na China, né? Porém, só especulações por enquanto, não há de fato nenhuma medida ainda sendo tomada nesse sentido. O minério de ferro, inclusive, sobe considerando essa especulação, tá? Porque se houver esse incentivo na parte de construção, o minério de ferro ele tende realmente a ser mais necessário e tem que ter uma precificação um pouco maior, né? Devido à oferta e demanda. Para Hang a gente teve uma queda tímida aí de 0,05. Para Nikkei, Japão subindo 0,9%, quase 1% aí. Japão que vem se destacando lá na Ásia, né? Bem forte a bolsa deles lá, a economia tá boa. E vem subindo aí vários dias seguidos já, né? A gente tem para a Coreia do Sul também uma alta de 0,54%. A Austrália seguindo aí a China, né, caindo 1,2%. E Taiwan subindo 0,28%. Taiwan também é um pouco descolado devido à questão dos microchips, né? Então, quanto mais se avança nesses desenvolvimentos de inteligência artificial, mais as empresas de tecnologia sobem e, consequentemente, quem produz chips para elas também acabam subindo, né? Então, Taiwan um pouco descolada aí do restante da Ásia e Pacífico devido a essa característica peculiar aí deles. Para as Américas, nos futuros de S&P e Nasdaq, a gente tem para o dia de hoje um dia mais neutro também, né? S&P no momento caindo 0,03% e temos o Nasdaq subindo 0,02%, ou seja, 0 a 0 aí para os dois, né? O mercado tende a ficar mais tímido aí até a semana que vem, onde a gente vai ter a definição da taxa de juros. Lembrando que a precificação, a expectativa do mercado é para que haja assim uma manutenção. Ontem a gente teve dados de PMI de serviços nos Estados Unidos, eles vieram abaixo e que acaba trazendo aí uma possível ideia de estagflação lá nos Estados Unidos, né? Porque esses índices aí que medem basicamente o consumo, entendendo como é que está girando lá o mercado, estão vindo abaixo da expectativa, né? Veio abaixo ontem dos 50, que é o número onde seria o meio termo entre expansão e retração, né? E acaba trazendo essa ideia de que, peraí, tá caindo essa questão de serviços ali, mas o consumo ainda tá alto, né? Como é que vai fazer, né, nos Estados Unidos? Então, a princípio, começa a se criar essa ideia de uma possível estagflação lá nos Estados Unidos, que é talvez uma das piores configurações de mercado aí que exista, né? A gente tem na parte de metais, comentei que o minério de ferro está subindo nessa expectativa da China aí com estímulos para a parte de construção e hoje ela vem subindo com 1,32%, cotado a 766 yuans aí. E para o petróleo, apesar do corte unilateral que a gente teve divulgado aí pela Arábia Saudita, a princípio realmente é a demanda quem manda na relação de preços, né? Por mais que você esteja um lado cortando ali, ainda não é o suficiente para atender a uma demanda mais reprimida, né? Então ainda tem um volume muito alto sendo produzido
não fazendo frente aí com a demanda do mundo, né? Então a gente vê um petróleo voltando aí de novo para a região dos $70 o barril, hoje caindo 2,44%. Isso aqui é, é bom em certo ponto, né? Ajuda a diminuir a inflação aí ao redor do mundo, porque impacta nos preços dos combustíveis, né? Propriamente dito, e em diversos outros produtos, né? Porque basicamente muita coisa é produzida através do petróleo, né? Muita coisa mesmo. Então isso acaba impactando aí, ajudando a diminuir a inflação ao redor do mundo, né? Para as agrícolas, no dia de hoje, a gente tem uma forte alta para o trigo, de 3,22%. A gente tem alta para o milho, para a soja também, exceto para o óleo de soja, muito provavelmente por conta dessa queda mais expressiva no petróleo, de 2,40%, né? O óleo de soja vem caindo 0,57%. Basicamente, ontem a gente teve publicação das condições de lavouras aí dos Estados Unidos. Milho está quase tudo plantado, está com 91%. A soja também está praticamente toda plantada, já toda a área plantada. Teve uma piora nas condições das lavouras lá devido à questão climática, né? Um pouco mais de seca lá. E o milho, ele diminuiu em 5% as condições de boas e excelentes. Então a gente tem um impacto aí mais positivo nas commodities para o dia de hoje, refletindo aí esse relatório que sai quando o mercado está fechado já, né? Então a gente está vendo alta para essas commodities, para a soja também acaba impactando um pouco aí, né? Essa questão do clima também, apesar de que a gente ainda não tem leituras de boas e excelentes para a soja nesse momento. O clima lá continua nessa mesma pegada, os dois modelos estão concordando que deve haver menos chuva aí para as próximas semanas e deixa aí o mapa dos Estados Unidos com um pouco mais de seca nas regiões produtoras no leste do cinturão europeu, principalmente. Aqui para o Brasil a situação já é diferente. A gente teve boas chuvas, principalmente ali na parte do Mato Grosso, onde alguns ainda plantaram mais atrasado, né? E já se comentam em uma produtividade acima do esperado. Se eu não me engano, está sendo cogitado aí na casa de 150 sacas por hectare a 180 sacas por hectare. Então, assim, uma produção que tende a passar no Mato Grosso acima dos 50 milhões de toneladas. E um dado curioso do Mato Grosso é o seguinte: lá eles estão, se eu não me engano, com 25,5 milhões de toneladas de soja ainda e tem mais 30 milhões de toneladas de milho armazenadas. E, segundo dados do IMEA, a gente tem no Mato Grosso 50 milhões de toneladas de capacidade de armazenamento. Ou seja, só essas duas safras passadas já ocupam todo o espaço. Já falta, né? Falta 0,5 aí para o espaço que tem, né? Com uma safra de milho acima de 50 milhões de toneladas, como é que vai ficar, né? Como é que vai ficar? Então, assim, o que a gente imagina que aconteça ainda para o Brasil, tem essa questão de clima nos Estados Unidos, pode dar ruim na safra deles lá para frente, mas o fato é que aqui a safra tende a ser gigantesca, gigantesca mesmo, e essa questão da falta de espaço acaba pressionando muito os prêmios aqui no Brasil, tanto para soja quanto para milho. E lembrando, né, comentei na semana passada, ainda tem lugares que devem produzir bastante trigo, como aqui no Paraná, e a competitividade por espaço aí vai ser enorme. Ou seja, os preços que estão ruins hoje podem ficar piores. Para o dia de hoje em agenda, temos nada de relevante, nada mesmo que chame a atenção. Lembrando que agora os Fed Boys, eles estão em período de silêncio, porque semana que vem, na quarta-feira, vai ter decisão na política de taxa de juros nos Estados Unidos, e aqui também. Mas quando chega nesse período de tempo, eles não podem mais falar nada, entram em período de silêncio, né? O mercado ele tende a ficar aí mais de lado, esperando as decisões aí ao redor do mundo acontecerem, né? E aqui para o Brasil, a gente teve o Campos Neto ontem falando que realmente a inflação está melhorando, os índices econômicos estão melhorando, teve essa sinalização do arcabouço fiscal. E pode ser que a gente veja assim um corte na taxa de juros, mas ainda eu não acredito que seja para essa próxima reunião, né? Provavelmente aí para
para a próxima, não nessa, na próxima, para a gente ver algum corte de 0,25%. Na parte do Congresso, estão querendo votar a reforma tributária, estão até pensando em não entrar em recesso, né? Isso é até curioso, porque em julho o Congresso ele entra em recesso e estão tentando formular um jeito aí de entrar em votação antes de acontecer esse recesso ou até mesmo não entrar em recesso, né? Para conseguir colocar isso para rodar, né? Porém, esse é um tema que ele é muito complexo e para acelerar desse tanto, não sei o que dá para esperar desse texto, não. Mas o fato é que não deve vir coisa boa, né? Às vezes é até melhor deixar como tá do que tentar aprovar assim às pressas, né? Porque de novo é um tema muito complexo mesmo, e são muitas variáveis tinhosas aí de mexer. Acredito que precisaria realmente de um tempo maior em cima disso e alguém com interesse real em ajudar aí a população, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Mas beleza, gente? Por hoje é só.